força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos à sala de estudos do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e a TV RS Esperança, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com o nosso amigo, nosso irmão, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio, muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos companheiros que já estão aqui conosco no chat. É sempre muita alegria a gente poder estar juntos aqui, dando continuidade a esse estudo que está chegando ao final. Está chegando ao fim. O livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos tratar de Evolução e Destino, capítulo 38. E nas próximas 2 sextas-feiras terminaremos o livro. Vai acabar, professor? Como é que fica isso? Pois é. E aí, o que nós vamos fazer? E agora? Vamos terminar o livro. Eu queria que o livro tivesse aí o dobro de capítulos, né, para a gente continuar.
Os nossos amigos aí, não sei se eles vão querer continuar estudando com a gente, professor. O que Pois você é, acha? então. Eu Eles não sei. continuam, a gente continua, não continua, faz outro estudo? Vamos Manda ver seus o que que nós comentários vamos. aí. Como é Manda que os vai ser comentários. os nossos destinos, né, para o mês de outubro, novembro e seguindo. Né? E aqui já está todos aqui no chat, o Silvio Henrique, onde o senhor teve lá, né, no Isso, Allan Kardec. Tá ele, o Silvio, a Silvinha, a Rosalina, lá de São José do Rio Preto, deve estar quente lá. tá A Ana quente. Sintra, a Vera, o Fran Carlo, a Ostila, a Luciane. Eu vou falar todos aqui, depois eu coloco um a um, tá? Tá Paulo bom. Henrique, a Cássia, a Cátia, a Lourdinha, a Marilda, a Antônia Clara, a Nilce, a Osmarilda, a Jo, que estava com o filho dela viajando, agora está de volta, o seu Ademir também, a Diná, a Selva Brasileira lá do Uruguai, Wanda Garcia, a Helena lá de Santos, Rafael Vicentim, Rosângela, Luiz Erlan, a Mara Junqueira, o José Luiz, a Ângela, Sandra Sorage. Nós aqui demos boa noite também, através dos nossos parceiros de transmissão. A Rossana, a Sandra, a Regina Fonseca, lá de Santos também. Patrícia Otaviana, a Mara Lúcia, a Olga, a Maria, a Angélica, a Shirley, Débora Cristina, a Carmela, a Luciene Carvalho, Sandra Lima, a Luciene falou que está curiosa, a Dilva, a Patrícia falou, pega outro livro, professor. A Kátia colocou, continua. A Osmarilda, a Helena colocou, sempre, por favor. A Eliane, lá de Tocantins, professor. Olha que bom, né? É. Tem Estamos pessoas chegando do do Pará, aeroporto ao Chuí. tem pessoas do Pará, tem pessoas lá de- do sul do Brasil, lá divisa com o Uruguai, e tem a selva do Uruguai que está Do conosco Uruguai, sempre. a Sandra Sampaio, a Margarete, Mara Junqueira, está falando, não para não, não podemos parar. A Nádia, Maria das Graças, a Cida Brito, a Célia. Pessoal, se eu esquecer alguém, depois vocês falam aí, tá? A Ana com 2N, a Angélica Jucá, a Hernani, Ângela Bueno, a Maria Muito bom. Alvene e a Célia. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, mas vamos em frente. José Aristides também, tá aí. A Cida Brito, a José Aristides, eu lembro que eu falei lá no começo. Isso. É Mas muito é isso bom aí, estar com todos vocês. Nós acabamos formando uma comunidade fraterna, amiga, né? Que a gente se encontra toda sexta-feira e trocamos esse carinho, essa amizade que enriquece a nossa vida. é uma Além festa, né, disso, professor? a gente vai se alimentando, porque a gente viu lá com o André Luiz que o principal alimento dos espíritos no mundo espiritual é o amor. A amizade, né, professor? Nós estamos aqui começando, treinando a fazer isso. E aqui nós estamos com somos mais de 100 estudantes aí, companheiros de estudo, nesta noite abençoada. Para começar, professor, enquanto nossos amigos colocam aí seus comentários sobre a continuidade do estudo, que eu acho que já virou ali uma unanimidade, né? Até por nossa parte. Você pode fazer a prece para nós, por favor? Vamos fazer a nossa prece. Vamos colocar o nosso coração vibrando nas frequências mais altas do sentimento de fraternidade, buscando a presença de Deus, a presença de Jesus entre nós, representado certamente também pelos amigos espirituais bondosos, mensageiros de amor, que sempre estão conosco, nos amparando, nos assistindo em todas as nossas atividades, que nós nos movimentamos na direção do bem, das aquisições espirituais, da melhoria
dos nossos valores, na busca, finalmente, né, das virtudes espirituais que vão fazendo com que todos nós nos sintamos felizes. Querido Pai Celestial, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, buscando o aprendizado da realidade espiritual, porque já temos dentro de nós convencidos que somos espíritos imortais, que a nossa vida na Terra é apenas uma vida transitória, representando alguns dias na realidade permanente do espírito. E através dessas experiências e desse conhecimento, vamos nos esforçando, Senhor, para sermos capazes de cultivar em nossos corações os valores espirituais recomendados por Jesus, quando esteve conosco, trazendo esse convite maravilhoso para que pudéssemos ser teus filhos verdadeiros, porque tu és o nosso Pai Celestial. Mas nós estamos aprendendo, Senhor, a ser teus filhos. Ampara-nos agora e sempre e nos ajude, Senhor, dando-nos as energias necessárias para seguirmos com alegria, com coragem, com bom ânimo, vencendo todos os desafios que a vida coloca em nossas vidas como recursos de crescimento espiritual. Que as tuas bênçãos se façam em todo o nosso planeta. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Professora, o pessoal está dando sugestão de livro aqui, porque todos querem continuar, é lógico, né? Mas eu vi aqui um da Kátia, que ela colocou, acho que no Mundo Maior. Mas depois o professor vai conversar conosco sobre uma ideia, né? Pois é, a gente tem que pensar numa coisa que a gente pode fazer que seja relativamente interessante, importante, porque é claro que as obras de André Luiz sempre são motivações importantes para o estudo, como tantos outros livros que a gente tem, de Emmanuel, da Ivone Pereira, do próprio Divaldo Pereira Franco. Mas eu acho que a gente tem que consolidar na gente, não é, os conceitos espirituais e evangélicos. Por isso eu penso que estudar coisas que estão relacionadas mais diretamente às obras básicas e aos ensinamentos de Jesus são de interesse primordial para todos nós. Então, nós estamos pensando nessa direção, né? Então, nós vamos deixar que todo mundo pense um pouco também durante essa semana, a outra, para a gente, então, tomar uma decisão de rumos novos para os nossos estudos. É claro que nenhum de nós quer parar, eu também não quero. Eu quero continuar, porque eu acho que esse estudo em grupo ele é muito rico de experiência, de troca de informações e, ao mesmo tempo, de consolidação dos valores de fraternidade entre todos nós. Por isso, eu acho que nós devemos fazer o nosso esforço de fazer esse estudo continuado. O importante é que nós vamos continuar, aí depois o material o professor vai... Vamos escolher, vamos ter sugestões e escolher depois. Então tá bom. Então vamos lá, professor. Então hoje nós temos o capítulo 38, ou 18º da segunda parte, do livro Evolução em Dois Mundos, intitulado Evolução e Destino. Esse capítulo está constituído de 4 perguntas, né, que são endereçadas ao nosso irmão André Luiz, e ele, então, traz as respostas para nós, que nós vamos conversar discutindo esse tema. Então, a pergunta primeira desse capítulo é: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Será que nós nascemos destinados a fazer
coisas que não são do bem. Afinal de contas, também, o que é o mal? Qual é o conceito de mal que a gente deve compreender, deve ter? Será que o mal tem origem, já que tudo não está sob o controle, sob as orientações e sobre o controle das leis espirituais que nos governam? Será que o mal faz parte disso? Então, esse conceito é um conceito importante, porque ele faz a gente, entendendo, mudar o nosso conceito sobre Deus. Porque nós temos ainda um conceito de Deus, um Deus, não é, atávico, que a gente aprendeu em outras religiões, em outras épocas das nossas encarnações, mas a gente ainda tem um pensamento muito cotidiano, né, de hábitos de pensamento ligados a Deus, como se Deus fosse um vigilante e um severo juiz que nos cobra nas nossas ações. Então, esse conceito a gente precisa conquistar, não é? No esforço de meditação, de pensamento, um valor mais condizente com a compreensão da plenitude espiritual a qual todos nós estamos a caminho. Então, vamos ver o que o André Luiz nos traz de resposta para a gente conversar a respeito. Ele começa dizendo o seguinte: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Então, ninguém nasce destinado ao mal. Eu acho muito importante isso, não é? Porque a gente tem uns ditados populares muito torcidos, muito errados, que a gente usa. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Esse é um ditado errado. Pau que nasce torto pode ser consertado com uma estacazinha reta, não é? Desde a infância até poder crescer de maneira reta, correta, não é? Eu tenho um avô, aliás, ele está no mundo espiritual já há algum tempo, mas ele tinha também um pensamento horroroso em relação a isso. Ele dizia que quem nasce para ser cachorro morre latindo. E eu acho que a gente pode aprender a miar, pode aprender a cantar como os pássaros, a gente pode aprender novas línguas, então a gente não precisa latir. Eu acho que esses conceitos populares são engraçados, mas eles ainda estão na boca do povo. Então, nós estamos vendo aqui que não é assim. Ninguém nasce, né, com o destino de ser viciado em álcool, de ser viciado em sexo, de ser desequilibrado, cleptomaníaco, né, de que gosta de passar a mão nas coisas dos outros e assim por diante. Ninguém nasce destinado ao mal. Semelhante disposição seria uma derrogação dos fundamentos do bem eterno, que é construção de Deus. E Deus, como inteligência suprema do universo, não comete erros. O espírito renascente, segue André Luiz, no berço terrestre, traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrenas, pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é apenas aprendiz no campo da experiência,
com dívidas e créditos sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Olha, muito importante isso aqui, nós vamos conversar um pouco sobre isso. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer impulsos e recidivas, recaídas no erro em que faliu, tanto maiores como mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a provação deve ser assimilada como recurso de emenda, de correção, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Nunca, portanto, para piorar ou complicar a nossa própria situação. Desse modo, ninguém recebe do plano superior, na reencarnação, a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente. Madraço significa malandro, preguiçoso, não é? Que não gosta de ter responsabilidades. Com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania. Dipsomania é o hábito de alcoolismo. Então, ninguém nasce, não é? Ninguém recebe do plano superior determinação com passagem justificada no roubo ou no vício do alcoolismo, no meretrício ou na ociosidade, na preguiça, no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que fomos e em contraposição ao que devemos ser. Muito bem, então dessas falas de André Luiz, sai para nós uma coisa muito interessante que a gente pode pensar. Quando nós vamos reencarnar, não é? Como nós somos espíritos do nível evolutivo, de um mundo de expiações e provas, nós vamos planejar ou ter planejado pelos nossos guias espirituais maiores a nossa reencarnação dentro de 4 atividades importantes que a gente deve realizar na vida terrena. Quais são essas 4 atividades? A primeira delas é aquela relacionada com a expiação, porque nós somos espíritos ainda no nível evolutivo de viver no mundo de expiações e provas. A Terra ainda é um planeta de expiações e provas. No seu final, está se iniciando nos preparativos para a mudança para o mundo de regeneração. Mas ele ainda é um mundo de expiações e provas. Então, nós nascemos aqui, não é, com a responsabilidade de revisitar as nossas escolhas erradas do passado para que nós possamos, nessas consequências das escolhas passadas, nascendo no meio daqueles
em que a gente feriu e que a gente prejudicou, da sociedade em que a gente, pelas nossas ações, criou mal-estar, na nossa família, que estão relacionadas conosco nessas experiências anteriores, e na comunidade mesmo, que a gente tem compromissos de erros com ela, porque a gente agiu de maneira inadequada. Então, a gente nasce nesse meio para sofrer as consequências daquilo que a gente plantou pelas nossas ações anteriores no coração das outras pessoas e no ambiente terreno que a gente atuou naquelas escolhas inadequadas. Certo? Então, isso faz parte da expiação. Então, a gente nasce com programações expiatórias, mas, como disse aqui o André Luiz, a gente não nasce com as expiações acima das nossas forças de suporte, porque senão a gente cai, porque não aguenta, e revolta-se e faz atitudes equivalentes, repetindo erros e complicando a nossa história com a lei de justiça. Portanto, como Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos, é preciso que a gente, assistido pelos nossos maiores, pelos espíritos bondosos que nos amam, medindo em nós, conhecendo-nos, porque nos acompanha já de muito tempo, medindo em nós a nossa resistência, não nos deixa acertar as contas tudo de uma vez, mas aquelas que a gente já é capaz de suportar. Portanto, a gente vai pagando as prestações, devagar, em cada das reencarnações, a fim de que a gente possa erguer-se para crescer no processo evolutivo. Então, é isso que o André Luiz está dizendo aqui para nós. Mas, como o nosso mundo também é de provas, não só de expiações, e provas significa que a gente deve passar pelas experiências, que a gente aprendeu valores, mas que a gente ainda não tem certeza se consolidou esses valores dentro de nós para valer. Então, a gente também nasce num ambiente propício para que aquelas situações que vão testar em nós os valores adquiridos possam ocorrer, para que nós possamos, então, decidir diante delas a ação correta que a gente acha que a gente já conquistou, para passar pelas provações. Então, isso é provação. Expiação é uma coisa e provação é outra. As duas estão correlacionadas. Vou dar um exemplo, não é? Um indivíduo que roubou muitas vezes, volta para o mundo espiritual, avalia tudo aquilo, vê aquilo que ele fez, fica arrependido disso e começa no plano espiritual a fazer um esforço imenso de aprender o autocontrole com relação à posse, a buscar ter as coisas. Então, ele aprende a fazer renúncia, aprende o esforço de autoeducação, faz um treinamento psicoemocional para resistir a qualquer tipo de situação que possa colocá-lo em presença de coisas dos outros que ele poderia passar a mão e repetir o erro do latrocínio. Então, ele treina para isso. E aí ele reencarna em situações onde ele vai ser tentado por histórias desse tipo. Vai vivenciar, por exemplo, em um ambiente onde ele vai ter facilidades de se apropriar
indevidamente de bens que não são deles. E ele, então, se ele adquiriu coragem no mundo espiritual para resistir a isso, ele vai ser submetido a essa prova e vai resistir. Resistindo e não fazendo, ele conquista nele mesmo a autoconfiança de que ele não mais rouba, não mais se apropria inadequadamente dos bens alheios. Então, ele vence a prova e conquista um valor. Então, isso é prova. Por isso, a expiação nossa é um sofrimento que nos chega e a prova são oportunidades de ação que nós vamos selecionando pelas nossas escolhas novas em função daquilo que a gente prometeu para a gente mesmo e treinou para não fazer mais. Então, a gente pode transformar uma expiação também em prova, porque a gente pode suportar as consequências dos nossos erros do passado que nos visitam e resistir com coragem, bom ânimo. Ao fazer isso, a gente supera a si mesmo e transforma, portanto, as expiações em provas e sai livre na encarnação vivenciada assim, tanto das expiações quanto com a coragem e com a autoconfiança adquirida, porque suportou bem e foi capaz de ter domínio sobre si mesmo para ser um espírito equilibrado. Então, passa na prova, passa na expiação. Então, essas duas coisas fazem parte do planejamento espiritual, quando a gente vai reencarnar. Mas tem outras duas coisas que a gente também vem fazer aqui quando reencarna. Uma delas é, já que a gente não é um espírito do mundo primitivo, é um espírito no nível do mundo de expiações e provas, não é? Já tendo muitas e muitas encarnações acumuladas, a gente também aprendeu ao longo dessas múltiplas reencarnações muitas habilidades, muitos recursos. A gente estudou música, a gente aprendeu línguas, a gente trabalhou artesanalmente, a gente participou de organizações religiosas, a gente participou de organizações políticas, a gente participou de organizações militares. Então, tem uma série de aprendizados que a gente fez, que são os nossos recursos acumulados intelectualmente e de habilidades, não é? Para a realização de tarefas que possam ser úteis, não só à nossa própria sobrevivência no mundo físico, mas também úteis à sociedade a qual a gente está inserida. Então, a gente nasce também com tarefas a serem realizadas, que são basicamente exercidas através das nossas vocações profissionais. Tá certo? Então, a gente nasce também num meio onde isso vai ser facilitado para nós, a fim de que nós possamos, com as nossas habilidades já conquistadas, realizar tarefas que possam redundar em recursos de autossuficiência para a vida material, ganhando os nossos salários, mas também com o recurso de servir ao nosso semelhante com as nossas habilidades para facilitar também a vida daqueles que convivem conosco. Então, as nossas profissões viram atos de sobrevivência e de servir ao próximo. Então, essas são as tarefas. Então, se a gente tem a habilidade de transferir conhecimento para os outros, a gente vem como professor. Vai realizar a tarefa de professor, mas a gente pode ser um professor dedicado simplesmente à tarefa profissional, cumprindo as obrigações de professor para ganhar o salário justo, não é? E isso é ok, mas a gente pode ir além disso.
a gente pode ser um professor dedicado, atencioso, não é? Disponibilizando-se do seu tempo até além do necessário da profissão para ajudar aqueles que estão aprendendo conosco. Então, a gente passa a ser um professor, não é? Dedicado, um professor que se esforça para ser útil, que não mede esforços para ajudar aqueles que estão com ele aprendendo. Então, um professor abnegado. A abnegação cria um recurso espiritual de conquista de valores, porque a gente implanta não só no nosso trabalho profissional, mas também na impressão boa que a gente causa naqueles que recebem o nosso trabalho, uma gratidão, um sentimento de fraternidade, de respeito, que valoriza o nosso eu como espírito imortal. Então, a gente também pode exercer tarefas profissionais e tarefas com abnegação nas nossas profissões. Então, ao fazer isso, a gente cresce. Então, essa é uma missão que todos nós podemos realizar, que é a missão da abnegação nas habilidades que a gente tem, que a gente coloca a serviço do próximo. Então, se você é um enfermeiro, vai ser um enfermeiro abnegado. Se você é um mecânico, vai ser um mecânico abnegado. Quer dizer, não vai consertar o carro do outro só para ganhar dinheiro. Vai fazer para o carro do outro aquilo que você faria para você, o melhor que você pode. E isso vale para todas as profissões. Então, isso poderia ser a missão de todo mundo. Tarefas missionárias. Se ficar só nas tarefas profissionais, já está recebendo a paga com o salário. Mas se dedica com abnegação, ganha um salário espiritual, um bônus hora, como a gente vê lá no nosso lar, espiritual, porque a gente colocou o melhor dos nossos sentimentos nas tarefas a serviço do bem. Jesus diz que quem quiser ser o maior no reino dos céus, se torne o servo, o servidor de todos. Portanto, a gente pode, na nossa profissão, passar a ser servidor dos nossos semelhantes. Então, essa é a terceira tarefa. Então, a gente vem expiação, provas e tarefas. E a quarta atividade é continuar aprendendo, porque nós somos espíritos em evolução. A Terra não deixa de ser uma escola espiritual. Portanto, a gente deve se esforçar para aprender tudo que a gente puder enquanto a gente está encarnado, para enriquecer a nossa alma, o nosso ser espiritual. Então, essas 4 atividades devem fazer parte da nossa tarefa espiritual. Portanto, nenhuma delas inclui o mal, porque o mal não faz parte do programa evolutivo que Deus traçou para todos nós. Tá ok? Então, o que é o mal? O mal é todo desvio que a gente faz desse caminho evolutivo. Quando a gente entra em atalhos por egoísmo, por orgulho e por vaidade, e criamos complicações para nós, porque violamos o respeito ao nosso semelhante, violamos a capacidade de abnegação que a gente poderia ter, violamos o respeito a nós mesmos e colocamos os nossos valores nos bens transitórios que a gente não vai poder levar conosco de volta para o mundo espiritual quando o nosso corpo parar de funcionar. Tá certo? Então, o mal é a ausência do bem, ou melhor, são os desvios que a gente faz por escolhas de conveniência imediatista, com fins da vida material ou com vistas à nossa vaidade, ao nosso orgulho, não é?
e aí a gente desencaminha-se do processo evolutivo mais rápido, criando compromissos e débitos com a lei de causa e efeito, que a gente vai ter que ressarcir em vidas posteriores. Então, fica muito claro a gente, pensando assim, entender toda essa argumentação bonita que o André Luiz coloca nessa análise, nessa resposta que ele faz aqui. Então, é o que ele está dizendo, desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, preguiçoso, malandro ou delinquente, com passagem justificada no roubo ou no alcoolismo, no abuso, no meretrício, tanto vendendo o nosso corpo, quanto abusando daqueles que vendem o próprio corpo, ou na ociosidade, na falta de vontade de servir com as tarefas aos nossos semelhantes, no homicídio pela nossa revolta, nosso descontrole emocional, que agredimos as pessoas, às vezes chegando até a feri-los mortalmente, ou no desânimo, na descrença da própria vida, não é, buscando a fuga pelas portas do suicídio. Como diz ele, padecemos sim nesse ou naquele setor da vida durante a recapitulação de nossas próprias experiências, não é? Sentimos de volta um impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência do nosso passado, que está na nossa memória espiritual, não é? Instilando, fazendo acordar em nós as tentações. Portanto, tudo aquilo que a gente sente tentado a fazer que não é conveniente é porque a gente já fez no passado e ainda não se desprendeu dele. A tentação, portanto, está dentro de nós. Não é o mundo que nos oferece, é a nossa própria insegurança interior por causa das experiências passadas que a gente ainda não venceu, é que gera em nós a tentação. Por isso, a prece, o Pai Nosso, que pede a Deus que nos livre da tentação, é uma prece que nos diz assim, em outras palavras: me dê força, meu Deus, para que eu não deixe as viciações do passado dirigir as minhas ações no presente. É a mesma coisa. Muito bem. Então, fica muito claro essa pergunta e essa resposta dada para o André Luiz, para todos nós. Mas tem uma outra pergunta em seguida. Que vai mudar de assunto. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Isto é, qual é o tempo médio, qual é o percentual do nosso tempo que a gente gasta na vida física e no mundo espiritual? Será que a gente fica 50% na vida corporal, desencarna, fica 50% na vida espiritual, reencarna, volta, fica mais 50%? Será que esse tempo é 50%? Qual é a relação percentual? É essa pergunta que está sendo feita a André Luiz. Quanto tempo a gente passa no mundo espiritual entre uma encarnação e outra? E quanto tempo médio a gente passa na vida física? Como é que está distribuído esse tempo no mundo espiritual e no mundo físico? A resposta do André Luiz é a seguinte: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana, nós, varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Então, por exemplo, se nessa encarnação eu estiver aproveitando bem o meu estágio na vida física, cultivando valores morais, aprendendo lições espirituais, consolidando em mim os valores da alma, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu posso passar
um longo tempo no mundo espiritual antes de reencarnar novamente. Não precisa ficar um espaço de tempo curto lá e nascer de novo. Por quê? Porque ele continua dizendo: quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais longo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então, veja que bonito isso. Nós passamos aqui 50, 80 anos na vida encarnada. Se a gente aproveita bem essa vida, a gente pode ir para o mundo espiritual e ficar estudando, aprendendo, trabalhando no mundo espiritual por 100, 200 anos, para depois reencarnar novamente, muito mais enriquecido de conhecimentos e valores adquiridos no mundo espiritual, porque a gente progride muito no mundo espiritual, quando a gente já está aberto para a evolução espiritual, com a compreensão de que nós somos espíritos imortais. Então, a consciência da gente no mundo espiritual, depois de uma encarnação, se é uma consciência livre de erros cometidos na última encarnação, a gente ganha a liberdade de aprender, conviver com os espíritos superiores em cursos rápidos que a gente vai fazendo, se preparando para reencarnações posteriores com uma riqueza espiritual muito maior do que aquela que a gente vivenciou na última encarnação. Então, é lindo a gente poder fazer isso. A gente vê o exemplo do André Luiz, não é? O André Luiz desencarnou em torno de 1930, 1931, e ele está no mundo espiritual até hoje, não reencarnou ainda. Nós não temos notícia da reencarnação dele, está no mundo espiritual. Então, veja bem, vamos supor que foi em 1930 que ele desencarnou, são 70 anos do século passado, mais 24 desse anos. 94 anos no mundo espiritual. A gente tem lá a experiência da reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, onde ele passa mais de 100 anos no mundo espiritual, estudando, aprendendo, para se preparar depois para uma nova encarnação, que a gente acompanha ali na casa do Adelino, e da Raquel, onde ele vai ser filho dos dois, numa próxima encarnação, para poder, não é, continuar ressarcindo as coisas do passado, agora muito mais preparado, porque aprendeu muita coisa no mundo espiritual, mas também vai passar por novas provas no mundo espiritual, porque quem aprende mais tem que ser provado também naquilo que aprendeu. Então, veja que é uma experiência muito bonita, que a gente vai aprendendo a fazer à medida que a gente vai aproveitando, tendo um aproveitamento bom no estágio no corpo físico. Por isso, espíritas, nós todos, não percamos tempo em aprender, em servir. Transformemos as nossas profissões e atividades profissionais e atividades no cotidiano da vida em tarefas abnegação, servindo, procurando pôr amor naquilo que a gente faz, amor em varrer a casa, amor em trabalhar no nossa profissão, amor no atendimento à loja, ao banco, aonde a gente estiver servindo. Se for um funcionário público, meu Deus do céu, tem a obrigação de ser útil, ajudando as pessoas que buscam, não é, as repartições públicas, precisando de socorro e de ajuda, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma informação muito chata de que o funcionário público não é um sanguessuga da sociedade que está lá só para poder botar o casaco dele lá na cadeira e ficar fazendo nada, ao invés de ficar servindo as pessoas. Então, a gente, nós, os espíritas,
não podemos incorrer nessa perda de tempo. A gente tem que transformar nosso trabalho no ato de servir. E aí, aproveitando isso, a gente vai poder gozar da possibilidade no mundo espiritual de passar um tempo mais longo lá, aprendendo lições maravilhosas, como a gente vê o André Luiz descrevendo para nós. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Aliás, tem mais duas. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico, no mundo espiritual, e que é desconhecido na Terra? Bom, como nós estudamos nesse livro, Evolução em Dois Mundos, os diferentes elos das cadeias de todas as espécies, onde o princípio inteligente vai evoluindo de uma espécie para outra, mudando de corporificações, até chegar à fase humana, a pergunta é se existe algum elo dessa cadeia evolutiva que a gente poderia investigar e compreender no mundo espiritual. E o André Luiz responde o seguinte: além do plano físico, a investigação humana, a investigação do espírito do ser humano no mundo espiritual encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Por exemplo, como é que é a transição do princípio espiritual da fase animal para a fase hominal? Teve algum elo, algum mecanismo, algum elo de evolução que ocorreu no mundo espiritual antes de ser realizado na vida física? A gente vai poder investigar isso no mundo espiritual, porque a gente tem recursos para isso lá. Então, imagine a quantidade de coisa linda que a gente tem para aprender no mundo espiritual. Por isso, vale a pena aproveitar essa encarnação que nós estamos tendo para nos adiantarmos, aumentarmos o nosso grau de aproveitamento dessa vida, para que o aprendizado no mundo espiritual seja mais amplo. E, finalmente, tem ainda uma outra pergunta, que é a seguinte: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Resposta: sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Então, vejam bem, nós estamos no mundo de expiações e provas, mas a evolução continua se dando, tanto dos animais que vivem na Terra, que estão progredindo, quanto nós. Então, os corpos vão sendo geneticamente aprimorados na medida em que nós vamos precisando de mais recursos corporais para a evolução do princípio inteligente em qualquer fase da sua evolução. Por isso, a gente conta sempre com a colaboração dos espíritos superiores que trabalham nos mecanismos da evolução terrena. E, finalmente, a pergunta última: dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Vocês se lembram lá atrás, num dos capítulos de evolução do livro, a gente viu que alguns animais superiores já têm pensamentos, ideias fragmentárias. Pensam por pulsos, não continuamente. Só o ser humano pensa continuamente. Então, o princípio espiritual, quando é elevado à categoria de espírito humano e começa a nascer na corporificação humana, ele já tem um pensamento contínuo. A pergunta que está sendo feita a André Luiz é: abaixo do homem, quais são os animais mais próximos do homem que já têm a capacidade das ideias fragmentos, as ideias fragmentárias, as ideias por pulsos,
mais avançadas, mais dilatadas. Aí o André Luiz responde o seguinte: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque existem ideias, fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Quer dizer, vários dos animais já gozam das ideias fragmentos, já têm pensamento. Os animais já pensam, mas não pensam continuamente. Tá certo? Mas o tipo de pensamento que um cachorro tem é diferente do tipo de pensamento que um macaco tem, que um golfinho tem, que um elefante tem, porque essas ideias fragmentárias de pensamento são voltadas para as necessidades de cada espécie, que são diferentes uma da outra. Assim, é isso que ele respondeu aqui. Assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar, não é? E o cavalo como elementos da vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, há vários animais, principalmente os animais que são de fácil domesticação, porque os animais de fácil domesticação estão mais próximos de nós e já têm ideias fragmentárias mentais. Por isso, eles podem conviver conosco, aprendendo e evoluindo mais rápido em contato conosco, porque nós, cuidando deles, a gente acelera neles esses processos evolutivos. O golfinho, um animal fácil de domesticação, a gente vê isso nos parques, né, marinhos. A gente vê que o elefante também, o gato, o macaco, o cavalo, o burro, o boi, mais a vaca, os cabritos, que são próximos da gente, né, que são domesticáveis fáceis. Mas isso não acontece com a cobra, não acontece com os lagartos, não acontece com os animais selvagens, como os gatos do mato, as jaguatiricas, não é? Os leões, não é? Os tigres, que são animais ainda mais distantes de nós, são animais ferozes ainda, não é? O lobo, e assim por diante. Quer dizer, vocês vejam da raça dos canídeos, alguns cães foram domesticados, outros não. Ainda na África existem cães que são não domesticáveis, são cães selvagens. Eles têm pensamentos fragmentários muito menos evoluídos do que os cães que nós cultivamos como nossos pets, nossos animais domésticos. E assim a gente cobre, né, todos os temas desse capítulo, que é um capítulo bonito. Vamos à nossa conversação. Professor, o chat aqui tá, como a gente diz, né, bombando. Pipocando. Tá pipocando aqui, além de comentários sobre as próximas aulas, né, que são mais de 20 comentários, tem muitas perguntas aqui já. Muito então, bom. Eu vou começar pelas perguntas, que é depois os comentários dos livros, o pessoal tá vendo lá, e depois a gente vê nos bastidores, né? Mas vamos às perguntas. Porque a gente continua também na próxima sexta. Isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui... Espera aí que eu coloquei um monte aqui. Aqui, ó. Da Olga. O suicida de hoje não planejou isso em seu programa reencarnatório, mas pode ter sentido que isso poderia acontecer e seria uma das suas lutas? Sim, sem dúvida, porque o espírito que já cometeu suicídio anterior e ainda não venceu esse impulso, vai ter que fazer o esforço de vencer, tá certo? Então, é natural que depois de atendido no mundo espiritual, muitos dos espíritos que têm essa escolha inadequada,
e que por isso tem sofrimentos e já passou regiões de sofrimento nas regiões sombrias, no vale, em vales de sofrimento, como é descrito tão bem no livro Memórias de um Suicida, escrito através da mediunidade da Ivone do Amaral Pereira, a gente vê que eles vão ter que reencarnar e vão sofrer a tentação do suicídio novamente. Mas vão ter que se preparar devidamente para isso, vão ter que resistir. E enquanto não resistir, vai caindo nesse processo, até poder superar essa fraqueza em si mesmo. Então, pode sim, mas nunca é planejado a pessoa passar pelo suicidar novamente. Então, quase que sempre é abrandada as expiações com relação a essa situação para que o espírito não recaia nessa situação. A ajuda, a misericórdia divina é muito grande e cerca a pessoa, de recursos para que ele supere o problema. Então, a gente não fica abandonado à nossa tentação, pura e simplesmente. A gente nasce, às vezes, no meio de um pai, de uma mãe que nos ajuda, nos dando instruções espirituais para que a gente, desde cedo, comece a pensar como espírito imortal e, com isso, tenha recursos e forças para superar a tendência do suicídio. E a próxima pergunta aqui, professor, é da Sandra Maria. Professor, a viuvez é tão dolorosa. No entanto, acontece muito. No caso, é prova ou expiação? Pode ser até as duas coisas. Porque prova e expiação quase sempre estão interrelacionados. Mas a viuvez não é tão dolorosa se a gente tem a certeza da vida espiritual. Eu sou viúva há 3 anos, tá certo? Eu sinto falta da minha companheira? Claro que sinto. Hoje mesmo eu estava pensando nela, e mandando para ela um abraço fraterno, porque eu sinto falta dela, mas sem atrapalhar a vida dela, porque ela está no mundo espiritual, seguindo o curso das suas próprias experiências. Mas, se a gente dedica o nosso tempo a trabalhar no bem, a ajudar as pessoas, a compartilhar o nosso sentimento com outras pessoas, a gente acaba, diminuindo em nós a dor, porque a gente transforma a saudade não em lamento, mas em amor à distância. Quando a gente faz isso, a viuvez não é tão dolorosa, fica suave por causa da certeza dos reencontros, desde que a gente se esforce para viver uma vida digna. E é claro que isso é, do ponto de vista do aprendizado espiritual, um treinamento de autossuperação. Se a gente vence isso com equilíbrio, a gente passou pela prova. E se foi necessário a gente passar por essa experiência, porque a gente não respeitou a vida familiar em outras encarnações, a gente agora está aprendendo com o sofrimento que família é importante e que a gente deve valorizá-la. Portanto, ela pode ter um caráter expiatório, mas pode ter um caráter de provação também. Não deixa de ser um aprendizado importante para o espírito. Portanto, é também uma lição de vida. E aqui a próxima pergunta é da Sandra também. Professor, desencarne por negligência médica, que chamam de intercorrência, mas que foi por negligência, é prova ou expiação? Do indivíduo que passa pela experiência e desencarna, pode ser uma expiação, tá certo? Mas para o médico que negligenciou, ele está arranjando problemas para o futuro.
É necessário que haja escândalo ainda neste mundo, disse Jesus. Mas ai daquele que se torna instrumento de escândalo. Então, veja, se o médico faz aquilo que eu estava falando sobre a tarefa, se dedica com abnegação ao trabalho de médico, ele não negligencia. Então, ele faz tudo que pode ao alcance dele, mesmo que ele não encontre sucesso em salvar uma vida, porque a vida, se precisar ser salva, será, se não precisar, vai ocorrer a desencarnação, independente do esforço do médico, porque aquilo é uma necessidade do indivíduo que está desencarnando, não é? Então é preciso que a gente compreenda isso, não é? A nossa intenção define a nossa responsabilidade com relação a isso. Se o médico tem a intenção de fazer o melhor e esforça para isso, ele não é negligente. Ele fez o que pôde. E a família da pessoa que desencarnou tem que compreender isso, não ficar acusando o médico inadequadamente. De qualquer maneira, a família não deve acusar o médico, porque ele tem a própria consciência dele para acusá-lo se ele foi, de fato, negligente. Então, não nos cabe cobrar comportamento de ninguém, porque nós estamos passando experiências no mundo de expiações e provas de acordo com as nossas próprias necessidades. Porque é possível que um indivíduo que caia nas mãos de um médico negligente e desencarne tenha provocado isso no passado, então está tendo o retorno da vida dele. E se a família está envolvida e percebe isso e sofre com isso, também porque pode ter sido cúmplice do próprio indivíduo que desencarna pela negligência, mas que cometeu essa negligência, coisas semelhantes em vidas passadas, com a conivência da família. Ninguém está no lugar errado, porque a lei de causa e efeito é justa e precisa. E aqui a próxima pergunta, professor, é da Rossana. Professor, podemos espiar através de ações do bem e não necessariamente com a dor e o sofrimento? Nesse caso, todo o esforço que a gente faz no bem, como diz o Chico Xavier, dizia isso, quando a lei de causa e efeito nos encontra, e nos encontra trabalhando no bem, ela espera, adia a cobrança. O amor, como diz isso, ensinou Jesus, o amor apaga a multidão de pecados. Sem dúvida nenhuma, o objetivo do nosso encontro com as consequências dos nossos erros é justamente para nos conduzir ao acerto. Se a gente se esforça para aceitar, antecipando esse reencontro, a gente está na frente e a gente elimina a necessidade disso, porque a gente está se esforçando para o trabalho no bem. Professor, quando o senhor estava falando das tarefas, a Suzy Prudente colocou, professor, seria a regra de ouro, Mateus, capítulo 7, versículo 12, seria a abnegação? Sim, porque ela é a aplicação do amor ao próximo. Você está fazendo para o próximo o melhor que você pode, isso é abnegação. E a Selva, quando você estava falando das tarefas, ela colocou assim, eu vim como professora muito feliz dando aula, estudando e motivando os alunos para progredir. Ganhei o pão, aposentado e me dediquei a facilitar estudos e palestra no centro. Voluntária também feliz. É exatamente a minha situação, viu, Selva? Somos companheiros nisso, que eu também estou aqui, não é?
Vocês estão me chamando de professor, eu sou só um adiantador das lições espirituais que eu vou aprendendo e repassando para vocês. Mas essa é uma tarefa gratificante e eu faço com carinho porque eu realmente sinto a alegria de ser útil. E eu também, professor, tenho uma gratidão enorme por o senhor ter me convidado para fazer esse trabalho junto com você. Não vou falar senhor, não, com você. Isso. É isso E a aí. Ana também. E trabalhar junto é uma maravilha. E a Selma colocou que desde criança dava aula para os irmãos mais pequenos. Às vezes falam que eu torturava eles. Muito bem. E a Kátia colocou também aqui, ó. Selva, curioso, eu também tive o aspecto infantil, dava aulas para os espíritos. Ganhei um quadro negro com caixinha de giz, fiquei felicíssima, me graduei em letras, mas não fui à sala de aula. Muito O pessoal bom. vai batendo papo no chat, professor, também É aqui. muito bom, nós somos todos amigos. Agora deixa eu pegar aqui a pergunta. Opa. Aqui. Luiz Carlos Moreira. No planejamento reencarnatório, como é determinada a longevidade do corpo físico? Quantos anos deveremos estar encarnados? Isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, porque isso tem aspectos determinantes que vêm da necessidade de permanecer mais ou menos tempo na corporação física. Mas eu acredito que quando a gente está aproveitando bem a encarnação, os espíritos bondosos que nos ajudam prolongam a nossa estada, porque conseguir uma nova encarnação não é tão simples. E aproveitar que a gente já tem, até estendendo ela ao máximo, é um desejável, tá certo? Mas se a gente está se enredando demais e criando novos problemas, é melhor sair da vida em tempo, para não ficar voltando para o mundo espiritual com muito mais dívida que a gente já tinha. Então, às vezes, não é, o nosso tempo de vida é regulado pelo nosso próprio aproveitamento. Tá certo? Eu fico olhando assim o Divaldo Franco, com 97 anos. Chico Xavier viveu até 92 anos, porque estavam dedicados ao trabalho do bem, fazendo o melhor esforço possível. Então, estão aproveitando a reencarnação, mas sempre vejo com problemas. O Chico sofreu muito, teve muitos processos de enfermidade, de doenças, e ele foi vencendo todas elas. É claro que, com isso, ele foi se libertando de mazelas do passado, porque é um espírito ainda do mundo de expiações e provas, apesar de estar lá na frente, né, em relação a nós, pelo menos em relação a mim. E o Divaldo acha a mesma coisa, não é? Mas ele está aproveitando bem o tempo dele, trabalhando, fazendo bem. Então, essas coisas, não é? A gente ganha moratória para aproveitar melhor a vida, para aproveitar melhor a reencarnação. Então, isso varia de pessoa para pessoa, varia de espírito a espírito, porque também depende de algumas outras coisas. A gente nasce de um pai e de uma mãe, a gente tem uma carga genética que a gente precisa, escolheu para isso, que pode não nos permitir uma vida mais longa também, por razões físicas. Isso também pode interferir no processo da longevidade da vida. E o Ailton, professor, ele fez uma colocação aqui. É como se fosse um prêmio pelo bom comportamento. Se permitisse lá, eu estudaria por muito tempo. Já ouvi relatos de espíritos estar lá por mais de 300 anos. Quando você falou que os espíritos estão no mundo espiritual, né? Pode, mas chega um momento que o espírito, ele mesmo, sente que está na hora de reencarnar para poder comprovar todos aqueles aprendizados e servir na Terra, ajudando, porque a gente é devedor do planeta. O planeta oferece para nós o abrigo,
Nós somos gratos ao planeta e temos que ajudar também o planeta. Então, a gente reencarna também com missão de continuar cuidando do planeta que a gente mora nele, replantando árvores, cuidando dos rios, mantendo a limpeza, não é? Cuidando das atitudes saudáveis de manutenção da nossa realidade planetária. E a Selva, nesse mesmo tópico, professor, perguntou: se é bem aproveitada a encarnação, fica mais tempo no plano espiritual. Quer dizer que na próxima encarnação, melhor preparado, terá provas mais leves? Talvez tenha até provas mais pesadas, porque ele se preparou melhor e adianta com isso. Porque qual é a finalidade da evolução espiritual vivendo na matéria? É a capacidade e a necessidade que o espírito tem de controlar completamente a matéria. Jesus controlava completamente o seu corpo físico, tinha completo controle sobre a sua saúde, sobre o seu funcionamento orgânico, sobre todas as suas necessidades. Era capaz de deixar o corpo físico em algum lugar e sair dele facilmente, sem nenhuma dificuldade, porque ele tinha o domínio completo sobre as coisas materiais. Então, isso também é uma missão ou uma tarefa evolutiva que a gente vai desenvolvendo ao longo de múltiplas vidas, de múltiplas encarnações. Então, à medida que a gente vai ficando mais forte espiritualmente, a gente vai pedindo provas cada vez mais difíceis, porque a gente está entrando na completa autossuperação e de um controle completo sobre si mesmo. Professor, eu lembrei aqui da Célia, no livro 50 anos depois, que ela, eu não sei se ela pediu, né? Mas que prova foi aqui. Pois é, muito bem lembrado, é um bom exemplo disso. E vocês sabem quem é a Célia? É o mesmo espírito do livro Renúncia. Renúncia, Alcione, né? Alcione. É o mesmo espírito. Esse ainda estou estudando um pouco, porque eu não cheguei ao final. Eu já cheguei na metade dele já. E a Ana Sintra perguntou: homicídio em defesa da própria vida é uma prova? Pode ser. A pergunta é a seguinte: é melhor morrer ou matar? Eu acredito que é melhor a gente morrer do que matar alguém. Então, é uma prova difícil, Ana Sintra, a gente ser, não é, colocado numa situação em que a gente tem que fazer a defesa da própria vida e a gente tirar a vida de alguém. Se a gente tiver coragem de autocontrole de morrer, é melhor morrer do que matar. Pergunta difícil, hein, professor? Mas cada um vai ter essa experiência na hora que precisar. Mas é uma prova, né? É uma prova difícil. E aqui a Selva estava batendo um papo com a Kátia e já colocou uma pergunta. Kátia Maria, eu também ganhei um quadro e giz de cores. Será a vocação da gente do planejamento reencarnatório? Meus irmãos entraram na escola sabendo ler. Com certeza, a profissão de professor é uma linda profissão planejada. Olha, eu gosto tanto de ser professor que na próxima encarnação, se os espíritos bondosos acharem que eu posso ser de novo, eu vou ser. O Emmanuel reencarnou, está reencarnado, e a profissão que ele queria desenvolver e deve já estar desenvolvendo é de professor. Porque, segundo as informações que saíram de Uberaba, através do Chico, no ano 2000, o Emmanuel já estava reencarnado, né, no ano 2000. Então, ele deve ter aí em torno de 23, 24 anos, provavelmente,
e está na profissão de professor, porque era isso que ele queria ser quando reencarnasse. Professor é muito bom, é uma profissão linda, eu gosto muito. Nós também gostamos que o senhor seja o nosso professor. E quando você estava falando daqueles animais selvagens, né, o Ailton colocou aqui, nas savanas africanas, algumas raças já se agrupam para evitar o ataque dos carnívoros. É verdade. E a Marli Veiga perguntou, quer dizer que, se houver esforço, mesmo havendo erro, não é negligência na casa do... Claro que não, porque o médico é um ser humano, ele não sabe tudo. E há situações de enfermidades que às vezes escapam ao conhecimento médico. Com certeza absoluta, Marli. É muito provável isso. Às vezes a gente é muito duro com relação ao julgamento sobre a atividade profissional dos outros. Mas é preciso ver se realmente houve esforço. Se houve esforço, a gente tem que compreender que não estava nas mãos dele, porque ninguém é dono da vida. Só Deus sabe o momento e a necessidade que cada um de nós tem, que tipo de desencarnação que a gente vai ter e que momento. Então, é importante a gente compreender isso, sim. Professor, aqui é a última pergunta que nós temos, da Fátima. Ela perguntou, qual a diferença básica e as dores daí consequentes do suicídio consciente pelo querer do espírito e os suicídios inconscientes? É claro, Fátima, que o sofrimento sempre é proporcional à lucidez que o espírito tem. Se um espírito está lúcido e decide por ele mesmo, por falta de coragem de enfrentar a situação que está passando e se mata, planeja a sua desencarnação e provoca essa desencarnação, por causa da consciência que ele tem, o sofrimento dele é muito mais agudo do que aqueles que foram levados ao suicídio, muitas vezes, porque estavam em estados, não é, de dificuldades de decisão. Por exemplo, uma pessoa que está tomando... Todos nós, veja bem, todos nós, né, eu não sei se vocês se lembram do caso da Marilyn Monroe. Ela, não é, morreu porque tomou excesso de remédio. E ela foi considerada pelos seres humanos, pelas pessoas, como uma suicida. Mas a gente tem notícia trazida pelo Chico Xavier, não é? Pelo Humberto de Campos, que fez uma entrevista com ela no mundo espiritual, estando ela amparada pela sua mãezinha, que já havia desencarnado antes dela, e ela não foi suicida, mas ela estava num estado de cansaço, de perturbação tão grande, que ela, ao tomar os remédios que ela tomava para dormir, tomou em excesso sem perceber e desencarnou. Certo? Então, nesse caso, nem é considerado suicídio, mas ela passa pela experiência da culpabilidade cobrada pela própria consciência dela de ter se deixado levar a um estado de perturbação, porque ela podia ter regulado a vida dela para não entrar numa confusão dessa. Então, é a mesma coisa, um bêbado que se mata é muito menos responsável pelo suicídio do que uma pessoa lúcida que se mata. Mas o bêbado é responsável pelo fato de ter se deixado embriagar. Então, isso não impede que ele tenha as responsabilidades proporcionais àquilo que ele devia fazer consigo próprio. Então, a justiça divina não comete erros. A cada um é dado segundo as suas obras, como disse Jesus. Professor, não temos mais perguntas aqui no nosso chat, né? Já são 22 horas e 26 minutos, então a gente tem aquele compromisso de encerrar às 22h30. Coloquei alguns comentários do pessoal. Chegou uma pergunta agora
do Fran Carlo, mas a gente pode responder na próxima, tá? Que é, professor, assistiu um vídeo de André Luiz Ruiz, afirmando que o Kardec e Chico são o mesmo espírito. Procede? Não procede. Isso Pronto. aí é fruto do achismo das pessoas, porque não há nenhuma prova, não há nenhuma correspondência em que os dois espíritos pudessem ser o mesmo, porque tem caracteres completamente diferentes. Pronto, está respondido. E contaram aqui que o senhor estava ontem no Conversando com o Espiritismo. Depois assistam lá. Estava lá aproveitando, né, os aprendizados com o nosso querido Divaldo. Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece então, professor? Vamos lá, vamos sim. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Vamos agradecer a espiritualidade bondosa e amiga que nos ampara. Agradecendo pela essa amizade, por esses ensinamentos que aqui recebemos, por esta oportunidade bendita de estar bebendo dos conhecimentos deixados pelo Chico e pelo Valdo através do nosso querido André Luiz, e aqui esclarecidos pelo nosso querido professor Otacílio. Que possamos, irmãos, colocar em prática esses ensinamentos, fazendo a nossa melhoria contínua, pois somos espíritos em evolução. Como nosso professor disse, pouco a pouco, sempre procurando nos melhorar, sempre procurando fazer todo o bem que podemos e já sabemos. Nos ampare, mestre querido, nos proteja, e que na próxima semana podemos estar aqui novamente, reunidos em torno da obra, em torno do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito Boa bom. noite, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço carinhoso em todos vocês. E vamos estudar o capítulo 19, né, professor? Vamos para o 19. 19 ou 39, predisposições mórbidas. Isso. Estaremos aqui, firmes e fortes. Vamos Até lá, a próxima. aprender mais coisas com o André Luiz. Sempre. E com o senhor. Ou melhor, com você. Vamos aprendendo junto. Tchau, tchau, gente. Todos com Deus.